Olá pessoal, vamos fazer o nosso vídeo hoje com o celular apenas. A gente está com uma dificuldade técnica aí com o nosso equipamento, então já faz alguns dias aí que a gente não faz vídeos em função disso, por isso a gente está com esse e-mail agora. Nós gostaríamos de mostrar para vocês a movimentação que aconteceu e alguns pontos que são importantes a gente acompanhar, em especial o SP500 e o BNB em Tether, que é a coin nativa da blockchain da Binance. Nós vamos mostrar isso agora para vocês. A gente está aqui com o gráfico da Binance, Bitcoin em Tether. Nós temos aqui o gráfico de 1 hora. Aliás, a gente está rompendo aqui essa linha central da Bollinger Band que vocês veem aqui. Ela não é a default, a gente usa 40 períodos. Nós vemos aqui o movimento como ela foi até o momento uma boa resistência, mas notem a curvatura que nós temos. A gente fez o fundo ali logo acima dos 9K, 9K100, depois houve uma sinalização importante aí de fundo, que foi uma coluna de volume praticamente da mesma ordem, do mesmo tamanho, da mesma ordem de grandeza do último candle de queda, apesar do preço não ter tido uma recuperação de 100% do último candle, teve uma movimentação, um volume associado bastante forte, e isso aí para nós é suficiente para indicar um fundo que até agora então foi respeitado. O que aconteceu? Teve uma recuperação, a gente colocou nos alertas Wild Horses ali ideias ali de trades que poderiam ser feitos em função dessa movimentação. Fomos aí felizes aí na indicação do fundo e do fim do recuo que aconteceu algumas horas depois. Em todo caso, nós tivemos aí esse fundo, tivemos um movimento de alta e ele foi interrompido por uma queda brusca algumas horas atrás. Essa queda se encerrou e nós tivemos uma recuperação. Agora nós vamos mostrar para vocês bem parecido aqui, uma movimentação assim no SP500. Infelizmente aqui a gente tem apenas a movimentação do dia de hoje, dessa sexta-feira. SP500 aqui, ele chegou a operar alguns minutos ali abaixo dos 3.000 pontos. A gente tinha colocado inclusive no Twitter e no Telegram aberto as nossas redes sociais, Hello Wild Horses, que se nós perdêssemos aí os 3K, a gente poderia visitar os 9K na Bitcoin. Nós perdemos por poucos minutos, não chegou a disparar esse movimento, mas se os preços tivessem permanecido abaixo dos 3K, a gente ainda tem essa impressão de que os preços na Bitcoin teriam uma queda. Então, o que eu quero chamar a atenção aqui é a direção do movimento na SP500, está muito parecido com a direção que a gente verifica na Bitcoin. Então, vamos voltar aqui para ela, a gente vê aqui esse zigue-zague muito semelhante, mas tem um outro movimento aqui interessante que eu quero mostrar para vocês, que é o gráfico da Binance Coin, né? A BNB em Tether. A gente pode ver aqui uma semelhança muito grande. Então a gente tem observado, já faz algumas semanas, a gente vem acompanhando isso, antes de evidentemente falar para vocês, que quando a gente tem um movimento de alta na BNB, ele muitas vezes está muitas vezes, não sempre, está antecipando um movimento na Bitcoin. Por exemplo, quando nós estamos com o preço na Bitcoin estável, a gente começa a ter uma queda na BNB, em geral isso aí está antecipando uma queda na Bitcoin e não o contrário. Então, muito interessante a gente ficar de olho. Então, o que tem sido o principal driver? Dentro do horário comercial, quando está aberto os mercados, tem sido o SP500, tem sido o principal driver do preço da Bitcoin. Quando ali sobe, Bitcoin sobe, quando ali cai, Bitcoin cai. Fora disso, ou seja, fora do horário comercial, então à noite, por exemplo, ou final de semana, a BNB em Tether, ou seja, a Binance Coin, ela tem sido um driver também, nesse caso secundário, mas ele é o principal quando o SP500 está fechado. Isso nessas últimas semanas, últimas 3, 4 semanas que a gente tem acompanhado isso. Já faz mais tempo que a gente está de olho, mas a gente tem percebido essa relação nesse período. Então, a gente pode ter alguns indicadores auxiliares também nesses outros ativos, para ter uma ideia então da movimentação, se é seguro uma entrada, por exemplo, que ela se confirme nessas outras também, além, claro, do volume. O volume sempre indica uma força aí bastante grande. Por exemplo, a gente vai vendo aqui, o volume nas últimas horas está bastante fraco, até o momento ele está tendo dificuldade de romper a linha central dessa Bollinger Band.
Então a gente sempre chama atenção também para o volume. O volume ele confirma a movimentação dos preços. Pessoal, essa foi o nosso vídeo de hoje sobre os preços, sobre a movimentação aí da Bitcoin e esses drivers adicionais. A gente espera voltar para vocês o quanto antes possível com o nosso ferramental de costume. Muito obrigado, até uma próxima.